trem chegou e por isso está começando mais uma Estação ABC. Hoje nossa conversa vai ser com a psicóloga Deusiane Santos, ela que é terapeuta cognitivo-comportamental. É isso mesmo. E Deusiane é especializada em demandas como ansiedade, depressão e também relacionamento. Daqui a pouco no Estação ABC. Por quais motivos, então, a sociedade atual apresenta tantas manifestações de ansiedade? Por que ela faz parte, então, da vida das pessoas? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas à audiência e parabenizar a vocês por ter atenção com esse tema que é tão importante na nossa sociedade. Quero agradecer também ao pastor pela oportunidade de estar trazendo um tema tão relevante. E respondendo aqui essa pergunta que é tão comum na clínica, que muitas pessoas me procuram para falar sobre isso, o que pode gerar ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela pode ser resumida, definida de diversas formas. Então, isso também depende de cada pessoa, né? Então, cada situação, ela é analisada de uma forma individual. Mas quando se trata da ansiedade, é preciso considerar alguns fatores que são também culturais. Então, desde a antiguidade, os nossos povos, né, os povos antigos, eles precisaram ali traçar estratégias e lidar com perigos reais. Então, na antiguidade, as pessoas precisavam lidar com enchentes, animais peçonhentos, encontrar formas de sobrevivência. Então, ali existia, né, grandes perigos e as pessoas precisavam ali lidar com aquelas situações e sempre de forma apreensiva, tentando sobreviver a todo custo aos perigos que eram reais. No entanto, muitos destes perigos, né, eles mudaram ao longo da história, mas culturalmente falando, nós fomos entendendo e aprendendo que nós precisamos estar sempre em alertas para lidar com alguns riscos. Então, esses riscos, muitas vezes, eles são reais, mas muitos deles são irreais, né? Então, quando nós vamos identificar quais são os fatores que causam essa ansiedade, nós levamos em conta a história de vida pessoal. Então, o que pode ocasionar ansiedade para uma pessoa pode ser que não tenha tanta influência para outra. Mas se nós formos pensar em fatores concretos, a própria sociedade em si, os acontecimentos dos últimos tempos, a epidemia, fome, crise financeira, econômica, desemprego, conflitos familiares, divórcio, separação, tudo isso são fatores que podem contribuir com a ansiedade. Mas se tratando de uma forma individual, quando nós vamos identificar esses fatores, é importante a gente pensar no histórico de vida. Se aquela pessoa em si passou por algum trauma, se ela passou por algum abuso físico, sexual, psicológico, se houve alguma situação de doença, se essa família era funcional, se houve alguma situação de divórcio ou separação, se a pessoa passou por alguma situação dolorosa de luto, alguma perda de algum ente querido. Então, tudo isso podem ser gatilhos para essa ansiedade, né? Então, eu gostaria de pensar que são múltiplos os fatores, mas quando se trata de uma pessoa de forma individual, isso pode mudar, porque o que pode gerar ansiedade para uma pessoa pode não gerar para outra. Deusiane, quando as pessoas te procuram, em que estágio da ansiedade ela já está? Aliás, você consegue apontar quais são os primeiros sintomas que a pessoa sente antes de definir que está com ansiedade? Para a gente entender qual é o momento ideal para buscar o tratamento, é a gente saber definir qual é o nível de ansiedade que nós estamos enfrentando, né? Então, existe uma ansiedade normal, que faz parte de todo ser humano, e existe aí uma ansiedade patológica. Então, a ansiedade normal ela é comum e ela é necessária para a nossa sobrevivência. Por exemplo, uma pessoa que vai numa estrada viajar e de repente ela foi avisada que existe um assalto
ou um buraco lá na frente da estrada. Então, essa pessoa, pela ansiedade, pelo medo, pela apreensão, ela vai mudar de rota para que ela não venha enfrentar essa situação de perigo. Então, esse tipo de ansiedade, ela é benéfica, né? Então, a pessoa que de repente ela precisa enfrentar uma entrevista de trabalho e pelo medo de não passar, ela acaba se preparando. Então, esse tipo de ansiedade também é benéfica. Quando é que essa ansiedade ela é patológica? Quando ela traz algum prejuízo funcional para a pessoa. Ou seja, essa ansiedade ela acaba afetando as suas relações, o seu trabalho, a sua vida como um todo. Então, ela sente os impactos na sua vida fisiológica, né, no seu sistema fisiológico, não consegue dormir, tem taquicardia, tremores, não consegue se relacionar, não consegue ter bons rendimentos no trabalho, ela sente que está ficando para trás. Então, o que é comum é que as pessoas acabam se adequando à ansiedade, achando que não tem tratamento ou que não tem cura, né? Então, existe sim forma de você tratar e de você gerenciar essa ansiedade. Então, o ideal é que você perceba quais são os sintomas presentes na sua vida. Né? De repente, você tem aí, nós vamos definir os sintomas como sintomas fisiológicos, quando você sente taquicardia, tremores, sudorese, mãos trêmulas, então, e aí vem os sintomas emocionais, onde você tem medo, apreensão, angústia, melancolia excessiva, ou os sintomas cognitivos, né? Perda de memória, esquecimento, e aí os sintomas sociais, onde você não consegue se relacionar bem, onde você não consegue exprimir os seus sentimentos, você tem um medo de invalidação, de não ser aceito, de não ser valorizado pelas pessoas. Então, os sintomas, eles podem ser diversos, eles variam de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa, ela pode apresentar um certo tipo de sintoma, mas, de repente, não vai apresentar outro. Então, é necessário uma avaliação minuciosa para a gente identificar quais são os níveis de ansiedade. O problema da ansiedade já existe na pessoa, ou seja, já está certo que ela tem esse problema. Quais são os tratamentos, então, disponíveis? O que precisa ser para que as pessoas voltem a ter uma vida normal? Com os impactos que nós temos vivido nos últimos dias de uma pandemia que trouxe muitas consequências no mundo, né? Então, na economia, então tudo isso acaba acarretando danos na vida das pessoas. Então, a ansiedade, ela sempre existiu, mas muitas pessoas nunca se atentaram a este fator, principalmente pelo tabu que existe em relação aos transtornos mentais. Infelizmente, ainda existe um preconceito em relação aos transtornos mentais ou algumas dificuldades que as pessoas apresentam. A sociedade acaba cobrando por uma performance, né? Então, quando as pessoas elas não cumprem essa performance, elas são colocadas no lugar de vítimas, ou no lugar de pessoas derrotadas, fracassadas, e nós temos aí uma positividade tóxica, que exige que a pessoa nunca apresente nenhuma vulnerabilidade. No entanto, essa dificuldade de expressar a vulnerabilidade ela é um fator que causa adoecimento. Então, o diagnóstico de ansiedade ele é feito por um profissional e é uma doença cada vez mais comum na nossa sociedade. De acordo com a OMS, são em torno de 18 milhões de brasileiros que sofrem da patologia. Então, para vocês verem como isso é comum, né? Então, como é feito este tratamento? Na verdade, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico da patologia, mais cedo também você vai conseguir sair da situação. Então, quando você não trata da doença de uma forma correta, você pode sofrer danos mais sérios, né, como a evolução para uma depressão ou para prejuízos funcionais na sua vida como um todo. Então, o primeiro meio de tratamento é a própria psicoterapia, que é feita por um profissional de psicologia. Existem muitos meios, muitas pessoas que apresentam aí formas de tratamento. No entanto, de acordo com os estudos científicos, né, existem algumas teorias que têm evidências científicas para o tratamento da ansiedade, como a própria terapia cognitivo-comportamental. Então, e claro, entre outras formas de tratamento que são utilizadas pelos psicólogos.
A segunda forma de tratamento é a medicamentosa, que é passada por um profissional especializado de psiquiatria. Então, quando existe uma gravidade em relação à ansiedade, essa pessoa que sofre da patologia, ela pode ser aí encaminhada para um profissional especializado para passar a medicação necessária. Então, em alguns casos, a medicação vai ajudar nesse tratamento psicoterápico. Quando a pessoa ela faz uso de alguma medicação, é recomendado que, associado a isso, ela também faça a psicoterapia. Fora isso, existem também alguns métodos alternativos, né, como meditação, aplicação de respiração diafragmática ou de relaxamento muscular. Existe também uma dessensibilização sistemática, né, que são formas de tratamento direcionados por profissionais da psicologia. Temos também a mudança de hábitos que é necessário para essa recuperação de saúde, como exercícios físicos, uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, prática de novos hobbies, novas atividades. Tudo isso são formas para se promover saúde mental. Quando você faz a psicoterapia, aliado a essa mudança de hábitos, a essa mudança de atividades, a uma nova forma, né, de viver, então, sim, são os meios para que se possa alcançar essa saúde mental, para que você possa ter melhor qualidade de vida, é super possível. No entanto, é necessário que você busque o atendimento necessário, o tratamento necessário de uma forma prévia, né? Quanto mais rápido você cuidar de sua saúde, quanto mais rápido você identificar o que lhe traz sofrimento, quanto mais rápido você se aplicar ao tratamento, mais cedo você vai conseguir superar a situação. Então, é importante também lembrar que quando você não busca o tratamento correto, pelo medo, né, pelo tabu, pelo preconceito, não só das outras pessoas, mas pelo seu próprio, você acaba sofrendo danos maiores. Então, é importante que você busque ajuda especializada. A ansiedade por si já é algo complicado. Existe alguma evolução dessa doença? Tem como essa doença se agravar com o tempo? Como que a gente descobre isso? Sim, existe uma evolução da doença, e principalmente quando o tratamento, o diagnóstico é tardio. Muitas pessoas não buscam o tratamento adequado ou até desconhecem a evolução da doença, os impactos que a doença pode causar. E os prejuízos, eles são diversos, né? Como eu já falei, os prejuízos, eles são funcionais. Traz um grande sofrimento psíquico para as pessoas. Então, os prejuízos, eles vão desde a esfera familiar, como, por exemplo, a profissional. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, né? Que não conseguem se relacionar com outras pessoas. Eu conheço pessoas que não conseguem sair de casa. Então, já acompanhei casos de pacientes que não conseguia ir num almoço de família, por exemplo, né? Fora de casa, que não conseguia mais trabalhar. E quando a doença ela não é tratada de uma forma antecipada, então essa doença ela pode evoluir para outros tipos de transtornos, como, por exemplo, a depressão. Então, a ansiedade ela acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, a pessoa ela vive ali em uma situação que ela tem um prejuízo funcional, aquela pessoa, por exemplo, que não consegue se relacionar com outras pessoas, que é o caso da fobia social, por exemplo, então essa pessoa acaba se isolando no mundo dela. E nisso ela vai ficando mais triste, angustiada, sente que não tem amigos, que não tem apoio. Isso vai levando para um nível de depressão, né? Então, quando ela vai se afundando em uma patologia, em uma outra doença, fica mais difícil ela vencer esse quadro, né? Então, sem falar em situações, né, em muitos casos de pessoas que acabam se suicidando, né? Então, são fatores que se interrelacionam, né? Então, assim, os prejuízos em si já são muitos. Além da evolução da doença, são as próprias consequências sofridas em relação a esse transtorno de ansiedade. Então, os impactos, eles são diferentes para cada pessoa. Então, quando a gente vai pensar em transtorno de ansiedade, nós vamos pensar em uma tipologia. Então, são vários. Então, existe aí o transtorno de pânico, a agorafobia,
a fobia social ou transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando se fala de ansiedade, a gente tem aí uma gama de sintomas, né? Uma gama de transtornos. Então, às vezes, uma pessoa ela pode estar categorizada dentro de um transtorno, mas também sofrer outros tipos, né? Então, a depender de qual seja o transtorno vivido, os prejuízos eles podem ser diversos, né? Então, a gente aí precisa definir, né? Então, olhar para essa pessoa de uma forma individual para entender quais são os impactos dessa ansiedade. Diante de suas experiências, já que você viu tantos casos, né? Quais são os impactos que você podia enumerar diante da vida dessas pessoas no seu dia a dia, com a família, no seu ambiente de trabalho? O que ocasiona, como eles enfrentam então essa barreira para poder viver? Os impactos, eles são diversos e se diferenciam de pessoa para pessoa. Mas nós podemos aí definir, por exemplo, impactos na vida pessoal, né? Tem pessoas que não conseguem dormir, não conseguem ter qualidade de vida, estão aprisionadas ao medo, à angústia, à apreensão, vivem tristes, não conseguem aí se relacionar com outras pessoas. Tem pessoas que não conseguem sair de casa, que vivem aí submissas, submetidas a um medo excessivo do futuro, né? Então tem pessoas que não conseguem, por exemplo, acreditar em si mesmas, que não conseguem acreditar no futuro, que não se veem capazes de superar os desafios da vida, que acham que vão passar por situações de sofrimento. Eu vejo uma intolerância à frustração imensa. Então, são impactos gerados por essa ansiedade. Então, tem pessoas que não conseguem aí evoluir, né, no trabalho, que não conseguem uma promoção, que não conseguem falar em público, que não conseguem se relacionar com outras pessoas, exprimir sentimentos e emoções, ou até mesmo lidar com situações desafiadoras. Vejo pessoas que terminam relacionamentos devido à ansiedade, né? Então, que não conseguem aí se manter em nenhuma relação, que de repente coloca tudo a perder devido a essa ansiedade. Então, quando nós pensamos nos impactos gerados por este transtorno, eles são diversos e ele vai abranger aí diversos aspectos da vida humana, né? Então, seja num campo social, num campo emocional, espiritual, familiar ou mesmo profissional. Então, os impactos eles se diferenciam para cada ser humano, né? Então, mas falando de uma esfera geral, então nós podemos verificar tanto impactos na vida social, como na própria saúde da pessoa, né? Então a pessoa ela fica realmente inerte à dor, ao sofrimento, vive ali uma paralisação diante da vida. Temos também, vejo aí bem, assim, que é bem evidente, impactos na vida profissional, nos relacionamentos. Então, assim, uma pessoa que não consegue se relacionar com outras pessoas, que vive isolada no seu próprio mundo, que não consegue de repente enfrentar os desafios da vida ou se ver capaz de superar esses desafios, ela acaba se tornando prisioneira de uma patologia, né? Então, é importante a gente tratar disso. Agora falando sobre relacionamentos. O que seria um casal disfuncional, uma família disfuncional? E o que isso acarreta, tanto no casal como nos filhos? Uma família disfuncional é aquela que apresenta muitos conflitos, que desrespeita a individualidade dos seus membros, onde há muita crítica, onde os padrões são rígidos e não há flexibilidade entre os membros, né? Então, é aquele lugar, aquele ambiente que não há demonstração de amor, de afeto, de carinho, onde não há incentivo saudável em relação à evolução uns dos outros. Então, um ambiente sem afetividade, onde há muita crítica, onde há muita rigidez e inflexibilidade, pode aí gerar adultos também disfuncionais. Muitos casos que eu acompanho apresentam situações, transtorno de ansiedade, depressão, fobia social, dificuldade de demonstrar afeto, uma dificuldade afetiva, justamente porque esses pacientes cresceram em ambientes disfuncionais.
Então, os impactos vão, né, já iniciam aí na infância. Nós temos crianças que apresentam muita disfuncionalidade, que apresentam adoecimento. Mas quando se vai analisar essa criança, se acaba percebendo que existe uma desestrutura familiar. E aí é nesse processo que entra o trabalho do psicólogo, né? Onde se traz a conscientização desta disfuncionalidade e o profissional ele entra no papel de mediador dessa reestruturação. Então, crianças disfuncionais que vieram de padrões de violência, de críticas, de rejeição, de invalidação, provavelmente existe uma grande probabilidade que essa disfuncionalidade ela seja também repetida na vida adulta, nas suas próprias famílias. Seu consultório tem recebido assim, muitos casos de conflitos familiares. Como que isso acontece? O casal vem junto, o casal vem separado, vem mais o homem, vem mais a mulher. Como que você trabalha essa questão se for um atendimento individualizado para um problema que é do casal? Sobre os conflitos conjugais, eu tanto atendo o casal, como atendo também de forma individual. Então, quando se fala de relacionamentos, existe uma gama de situações. Existe a pessoa solteira, que passou por alguns traumas no passado e que não consegue se relacionar, que tem uma indisponibilidade afetiva, que não se sente segura para se relacionar com outra pessoa. Então, atendo também esse tipo de caso. Tem a pessoa que vive em um relacionamento de namoro e que vive ali as inseguranças do relacionamento, que não consegue ali manter uma relação saudável. Então, também trato desse tipo de caso, né, trazendo essa segurança, ajudando a desenvolver a autonomia dentro dessa relação. E também tem os casos de relacionamento conjugal, né? Então, em alguns casos, é um dos parceiros que procura a terapia, mas existem situações que os dois percebem a necessidade de uma reestruturação desse relacionamento e os dois buscam a terapia. Então, claro, quando nós vamos falar aí de crise conjugal, a gente vai encontrar aí diversas situações. Falha na comunicação, rotina, criação dos filhos, interferência da família nesse relacionamento, dificuldades na relação sexual. Então, estes são alguns dos fatores que nós tratamos em terapia. Então, algumas pessoas elas desconhecem o serviço, né, e acreditam que o relacionamento é um caso perdido, mas sim, é possível você buscar ajuda para que você possa ir passar por uma reestruturação nessa relação. Deusiane, nosso programa está chegando ao final. Então agora passe o seu contato para quem aí está interessado e também aproveite e passa para a gente o seu endereço do consultório. Bom, né? Chegamos ao final desse programa e eu quero agradecer a participação de todos, ao convite do pastor para poder estar falando sobre esse assunto. E aqui estão os meus contatos, né? Então, se você deseja me acompanhar pelas redes sociais, o meu Instagram é @deusianesantos_psicóloga. O meu contato telefônico é o DDD 85996438578. E no momento eu estou atendendo na Selfie Clinic, que fica lá em Mauá. Tá? Então, assim, e também atendo online. Se você precisar de atendimento, você entra em contato comigo, que eu vou estar dando outros endereços onde eu possa atendê-lo, né? Atendê-la, tá? Além desses atendimentos individuais, eu também trabalho com mentorias, palestras, oficinas. Você também pode estar aí marcando uma mentoria ou qualquer outro serviço comigo. Então, muito obrigada a todos e a todas. Obrigada, Pastore, pela oportunidade. Nós nos encontramos em um outro momento. Até mais. Agradecemos e muito a psicóloga Deusiane Santos, que alertou e com certeza ajudou muito a todo mundo hoje, né, Humberto? Sem dúvida, sem dúvida. E também já vou dizendo quem vai estar aqui conosco na semana que vem. Nós vamos contar a história do Instituto Proa. Eles que são especializados, têm um programa lá muito legal para orientar, então, os jovens para conseguir o primeiro emprego.
Que maravilha! E por aqui agora só falta o nosso tchau. Então, tchau. Tchau.